Boa tarde, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Com Cristo somos mais. Não é só vencedores, o que já é muito, né? Mas com Ele nós somos mais que vencedores, amém? Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Quantos estão felizes, alegres por estar na casa do Senhor aqui essa tarde? Diga amém. Que bom vê-los aqui na casa do Senhor. Eu espero encontrá-los bem, que esteja você aqui presente, esteja você acompanhando também em casa, né? Nós também estamos transmitindo esse culto agora online, e que seja bênção não apenas para você, mas também para a tua casa, para a tua família. Eu acredito que essa palavra vai abençoar você também, vai abençoar a sua família também. E estamos em um novo mês, amém, pessoal? Estamos em setembro, vai ficar gravado depois esse culto, outros dias, mas já estamos em setembro de 2020, e que seja o melhor mês desse ano em nome de Jesus para você. Mês de graça, mês de vitória, mês de conquista, e também, por que não, de direção divina para mim, para você, para nossa casa, para nossa família. E hoje é quarta-feira, é o dia que nós oramos pela nossa família, mas a gente tem aprendido aqui também, desde domingo, né? Que oramos e fazemos aquilo que o Senhor Deus mandar, né? Dia de Deus agir. Então o que Ele quiser fazer, Ele fique muito livre, o Espírito Santo fique muito à vontade de operar no nosso meio, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia no Salmo capítulo 18, quero começar lendo esse texto aqui com vocês. Salmo está mais ou menos no meio da Bíblia, abrindo a sua Bíblia, aí no meio você encontra Salmos, o capítulo é o 18, e o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 2. Salmo capítulo 18, versículo de número 2. Vamos ler esse texto em voz alta, e nós vamos usar esse texto aqui como um ponto de partida, e vamos pedir ao Espírito de Deus que trate conosco, e através de nós abençoe a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Salmo capítulo 18, versículo de número 2. A minha versão, a Bíblia diz assim, se você puder ler comigo eu agradeço. Vamos lá. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, aleluia, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Diga glória a Deus, irmãos. É tanta coisa boa que o nosso Deus é, né? Será que a gente pode ler mais uma vez, um pouquinho mais alto? O Senhor é o meu rochedo, que mais? O meu lugar forte, que mais? O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, aquele lugar onde o inimigo não vai me tocar, não vai me alcançar, não vai mexer, não vai conseguir ter acesso a mim. Diga glória a Deus, irmãos. De todas estas frases aqui, eu queria destacar a segunda. O Senhor é o meu rochedo, aí vem a segunda frase, e o meu lugar forte. O meu lugar forte. Mais uma vez, o meu lugar forte. Eu penso que é um lugar onde todos nós precisamos ser achados. Eu sei que quando a gente fala de posição espiritual, de lugar em Cristo Jesus, de cara a gente entende que esse lugar obviamente é a palavra, esse lugar é o Senhor. É um lugar onde Deus espera encontrar você, crendo, acreditando. Em Lucas 18, por exemplo, só vou citar, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, desfalecer, desanimar, olhar para trás.
E aí Jesus começa a falar daquela viúva que todo dia ia ter com um juiz iníquo, né? Dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por um tempo o juiz não quis, até que de tanta persistência daquela senhora, de tanta insistência daquela viúva: faze-me justiça, teve um momento em que o juiz disse: eu vou fazer justiça logo a essa mulher, não é nem o caso dela ter direito, é o caso dela não voltar e me importunar mais, porque de tanto que ela perturba, de tanto que ela incomoda, eu vou fazer justiça logo para ela. E aí ele termina a parábola, Jesus, falando sobre a importância da persistência, quando você tem direito, quando você tem uma palavra, quando você tem uma direção. Eu penso que vale a pena você insistir, vale a pena você persistir, porque o que é teu, em nome de Jesus, vale a pena lutar por isso. Diga glória a Deus. Só que aí a parábola ele termina com uma pergunta: e quando o Filho do Homem vier na terra, será que ele vai encontrar fé na terra quando o Filho do Homem voltar, ou vier à terra? E aí nós entendemos de cara, o primeiro entendimento que a gente pode ter aqui é: quando Jesus voltar, será que ele vai nos achar acreditando para nos levar para o céu? Eu penso que é o primeiro entendimento que alguém pode ter. Isso é verdade, que Jesus precisa nos encontrar crendo, Jesus precisa te achar na fé, até para a igreja subir com ele. Você pode dizer amém por isso? Agora eu também acredito que quando o Senhor vier nos abençoar, eu não sei o que é que você tem pedido a Deus, eu não sei pelo que você tem orado, a questão é: quando Jesus vier lhe entregar, será que ele vai te achar crendo? Ele vai te achar acreditando? Ele vai encontrar você nessa fé? Porque o Senhor precisa nos encontrar neste lugar. Que lugar é esse? O lugar de fé, no lugar onde ele te ache crendo, acreditando, confiando, para que ele possa entregar aquilo que você tem orado, tem perseguido há tanto tempo. Então existe um lugar onde o Senhor nos espera encontrar. Você pode dizer amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Cauê vai abaixar o ventilador para a gente, né? Porque, só para diminuir o barulho também, né? Aí fica mais fácil e a gente escuta melhor. Então existe uma posição onde nós precisamos ser achados pelo Senhor. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu falei da posição espiritual. Que posição é essa que o Senhor espera te achar? Fé, na palavra, acreditando. Eu penso que tudo isso você já ouviu bastante até na igreja. Então ele espera encontrar você crendo. Esse é o lugar onde o crente precisa ser achado. Em fé, acreditando, confiando na palavra que ele te deu. É aqui que ele tem que te encontrar. Mas existem outros lugares, e aí eu não falo só do espiritual. Então, mesmo estando em um ambiente igreja, mesmo sendo pastor, como o tema hoje é família, eu queria que você me ouvisse hoje com a cabeça mais aberta do que o normal. Fala amém. Mais aberta do que o normal, porque normalmente na igreja a gente escuta a fé, a palavra de Deus, nós temos que ser achados nesse lugar, esse é o lugar que o Senhor espera te encontrar, e obviamente, tudo isso é verdade, mas nós não podemos parar aí. Eu penso que essa mensagem precisa ser completada, principalmente quando o assunto é família. Não é só caso de oração, pelo amor de Deus, irmão, eu sou pastor e é óbvio que orar é importante. É óbvio que a oração move a mão de Deus. Mas se tudo que você faz para poder influenciar a sua família, para que eles venham para Cristo, é estar 24 horas na igreja orando, perceba, você tem um problema. Calma, não sai correndo. Eu vou tentar mostrar para você que há um desequilíbrio aí. E essa mensagem precisa ser completada. Amém, irmãos? Então vem comigo, por favor, abra sua Bíblia em Êxodo 17. Deixa eu te contar uma historinha bíblica.
e aí nós vamos entender um princípio dentro dessa historinha, e aí eu prego. Olha aí, será daqui para meia-noite a gente vai embora, em nome de Jesus, vai ser bênção, hein? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, e o segundo livro é Êxodo, capítulo 17, e nós vamos ler, até para ganhar tempo, nós vamos ler a partir do 8, versículo 8. Então, Êxodo 17 é o capítulo, e o versículo é o de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. É isso? Vocês estão vendo uma guerra. É uma batalha entre Israel e os inimigos da época, que aqui são chamados de amalequitas. Veio Amaleque e pelejou contra eles em Refidim. E eu estou lendo aqui o capítulo de número 17, versículo 8. Agora 9. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, no topo da montanha, e a vara de Deus estará na minha mão. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos tentar visualizar essa cena. Eles estão em uma guerra iminente. Perceba que Israel não estava acostumado ainda com batalha, é muito recente. Nós estamos falando em uma época em que Moisés está vivo e Josué é o seu servidor, o seu braço direito, o comandante do seu exército, e na verdade estava aprendendo ainda a lutar, a ser um exército. E agora eles teriam, porque esse povo era escravo no Egito, né, pessoal? Então eles não têm aquela formação de exército. Então agora que eles estão aprendendo. E agora eles estão diante de uma guerra iminente contra Amaleque. E aí então Moisés chama o Josué e diz: Josué, escolhe os homens que dão conta da batalha, que podem nos ajudar na guerra, que podem lutar conosco. E vai à guerra, vai à peleja contra Amaleque. E o senhor Moisés? Eu vou subir no monte, no cume do outeiro, e de lá eu estarei em oração por vocês. O texto não está completamente assim, eu estou colocando assim, porque é exatamente o que Moisés vai fazer. E lá eu estarei cobrindo vocês, de lá eu estarei intercedendo por vocês. Vocês acreditam que isso faz diferença? Ter alguém sobre a nossa vida, intercedendo e cobrindo a gente de oração. Você acredita que isso pode fazer diferença nas batalhas que você trava lá embaixo? Faz ou não faz, igreja? Eu creio nisso, de todo o meu coração. Nós vivemos dias em que isso tem sido muito questionado. Com o advento da internet, mídias sociais, as pessoas estão gritando independência. Vou terminar, né? As pessoas estão gritando independência da igreja, de cobertura, de oração, de prestação de contas. E eu entendo em parte esse movimento de um grupo de pessoas que não para de crescer, que estão decepcionadas com aqueles que deveriam ser bênção, com aqueles que deveriam liderar em amor, que deveriam pastorear em graça, que deveriam ser ajudadores, e às vezes são lobos, são pessoas abusadores, pessoas que aproveitam, que manipulam. E aí o que a gente tem é um número que não para de crescer, de pessoas que estão feridas, de pessoas que estão angustiadas. E quando você fala assim: olha, fulano de tal estará cobrindo você, de, não quero ninguém não, meu negócio é com Deus, direto com Ele. Eu entendo isso, porque afinal de contas, em nome de Jesus, nós temos acesso direto ao Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. Mas isso não invalida a importância de ser cuidado, de ser pastoreado, de ser
coberto de oração, de ter alguém orando por você. Eu acredito que isso é bênção. Eu acredito que isso pode fazer diferença nas guerras que você trava. Você está numa batalha, você está enfrentando uma luta no casamento, uma luta com um filho, uma luta na sua casa, na sua família, e você tem alguém em que você possa confiar. É verdade, dá para contar na mão. Amém, irmãos? Não é qualquer pessoa, vamos concordar nisso. Alguém que você conheça, alguém que você tem como homem de Deus, mulher de Deus, alguém com quem você possa ligar. Olha, ora por mim, olha, me cobre de oração, estou numa guerra aqui, eu preciso de alguém com a mão erguida, eu preciso de alguém no cume do monte, eu preciso de alguém dizendo: Senhor, dá força para ela, dá força para ele. Para mim, isso ainda é um princípio que faz diferença. Você pode dizer amém, irmãos? Eu creio nesse princípio e acredito, mesmo estando agora pós-Cristo, que esse princípio continua de pé. Muito bem, tendo entendido isso, Moisés vai lá para o monte, Josué vai para a guerra. E aí no versículo 10, Josué, que era um bom soldado, né, um bom servo, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Então, nós estamos vendo bem que lá embaixo da montanha, Josué e a sua tropa estão na guerra. E lá no cume do monte, lá em cima da montanha, está Moisés, Arão e Ur. Consegue imaginar a cena? Quem está me acompanhando, diga amém. Muito bem, olha uma coisa interessante que acontece, versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então olha que coisa que acontecia. Ele está lá no monte, Moisés. Quando ele fazia assim, com as duas, né? Por isso que eu falo aqui, cobrindo. Tem gente que não gosta muito dessa terminologia, mas o nome para mim não é importante. Importante você entender que é bom ter alguém orando, intercedendo por você. Amém, pessoal? Então ele está lá. Só que experimenta ficar assim um tempão. Daqui a pouco o braço, ó. O braço está pesando 1 tonelada. Você não aguenta ficar assim com o braço de pé, estendido. Então na hora que ele baixava o braço para dar uma descansada, Amaleque prevalecia. O inimigo crescia na guerra. Alguém vai dizer para mim: pastor, coincidência. Uma vírgula. Aí na hora que o Moisés disse: opa, recuperei aqui, descansei o braço, levantava o braço de novo. O povo de Deus era tomado por uma força lá embaixo. E Israel conseguia prevalecer, melhorava, vencia, começava a vencer o inimigo. Aí na hora que ele baixava, Israel começava a perder. Isso não é coincidência. Há algo realmente que acontece quando alguém intercede por nós. O dia que nós, como igreja, não acreditarmos nisso, nós estamos perdidos, irmãos. Inclusive, toda quinta-feira, amanhã é dia. Amanhã tem intercessão aqui na igreja. Você está convidado, é aberto para quem quiser vir. Amanhã você pode vir no final da tarde, orar, buscar Deus. Quando estendia a mão, levantava a mão, intercedendo pelo povo lá embaixo, Josué e a turma, Israel vencia. Quando abaixava a mão para dar uma descansada, o inimigo vencia. Perceberam isso. Arão e Ur conseguiram ver isso. E tiveram uma ideia. Olha a ideia. Versículo de número 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para que se assentasse sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Vamos ler o 13 agora comigo em voz alta, toda a igreja? E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. O povo de Deus venceu? Venceu ou não venceu? Você acha que
Moisés e as mãos erguidas tiveram parte nessa vitória? Sim ou não? Claro. Valeu a pena esta intercessão? Claro que valeu a pena. Fez diferença? Claro que fez diferença. Agora o ponto aqui que eu quero destacar é o seguinte, eu volto no versículo de número 12, que diz assim: porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, o que eles fizeram? Tomaram uma pedra e puseram essa pedra debaixo dele. Para quê? Para que ele se assentasse sobre ela. Então não era uma pedrinha. Para você sentar em cima deve ser uma pedra mais ou menos do tamanho dessa caixa aqui de som aqui. Se for pouca coisa menor, porque senão você não consegue sentar em cima. Não adianta a pedra. E aí eu te faço uma pergunta, só para você pensar. Não era melhor pegar o Moisés e levar até onde essa pedra, eles encontraram essa pedra lá em cima do monte? Para mim, era mais fácil. O Moisés ir à pedra. Porque uma pedra para você sentar em cima, deve ser a pedra. Pedra pesada. Mas o texto não diz isso. O texto diz que eles pegaram a pedra e levaram até Moisés e puseram esta pedra onde Moisés estava. E ali onde ele estava, ele sentou na pedra. E aí eles seguraram os braços de Moisés. Eu penso, e agora falo William, tá, irmãos? Olhando aqui para mim, porque tudo que eu vou construir em cima desse princípio. Eu penso que há um lugar de autoridade, há uma posição, e daqui a pouco eu deixo isso um pouco mais claro, mas há uma posição de onde você não pode sair, se você quiser ser um instrumento na mão de Deus. Há um lugar que ali, no lugar que Deus planejou, no lugar que Deus quer que você esteja, ali você vai ser uma bênção. Eu não me refiro apenas a um lugar físico e material, como claramente aqui Moisés, para mim era. Claro que ele tinha uma posição espiritual, uma autoridade espiritual, isso me parece muito óbvio, mas ele também não podia, dentro daquele monte, no cume daquela montanha, havia ali um lugar que ele disse assim: rapaz, é aqui que eu vou ficar. E aquele, levantou a mão, começou a ficar pesado o braço, começou a ficar cansado. Ele não é nenhum jovem, o Moisés. Disse assim: rapaz, está difícil. Tiveram uma ideia, não pegaram o Moisés e disse assim: sai daqui, Moisés, eu te levar até a pedra. Não, o senhor tem que ficar aqui. Então, se a gente quiser te ajudar, não vai ser tirando o Senhor do seu lugar, mas vai ser facilitando o que a gente puder fazer, para que o Senhor não deixe o seu lugar. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês estão me acompanhando, irmão? Vocês estão me olhando estranho? Boa tarde, diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, principalmente para você que está envolvido no ministério, aí eu volto a pregar família. Se você quiser ajudar alguém, é muito importante você entender que não é tirando ele do lugar que Deus espera que ele esteja, mas facilitando para que ele possa cumprir o papel pelo qual ele foi chamado, no lugar que Deus plantou ele. Eu estou falando de posição espiritual. Quanto mais você entende que aquela pessoa deve ocupar aquele lugar e aquela posição, e se você tem esse discernimento, puxa, eu vou facilitar, eu vou fazer de tudo, se for necessário eu pego uma pedra e ponho embaixo dele, para que ele não tenha que deixar o posto para ver outras coisas. Vocês estão me acompanhando? Para que não se gaste energia com outras posições, mas nós vamos facilitar o processo para que as pessoas consigam permanecer nos lugares estratégicos de autoridade que Deus plantou elas. Puxa vida, quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Depois você vê esse negócio de novo, isso aqui é importante você entender. Agora vamos voltar para a mensagem de hoje, para dar uma continuidade aqui. Hoje eu quero falar rapidinho com vocês, por causa do meu tempo. Coloca o tema aí para a gente.
tudo isso eu estou aqui batendo papo com vocês, né, irmão? Agora que eu vou entrar no tema da mensagem, mas fica em paz, é rapidinho. Posições de autoridade é o tema da mensagem de hoje. Qual que é o tema, gente? Eu não entendi nada, irmãos. Vamos tentar de novo? Qual que é o tema? Posições de autoridade. Posições de autoridade. Eu creio nisso. Quantos creem que há uma posição de autoridade em Cristo para a sua vida? Diga a glória a Deus. Eu sei, cara, eu não sou doido. Eu sei que tem gente me ouvindo, não está entendendo nada. Mas fique em paz, que nós vamos clarear isso para você da melhor forma possível. Eu entendo sim que tem gente... Amém, está na posição de autoridade. Sabe que posição que é essa? Pastor, estamos aí aonde, querido? Então é muito complicado, se você não sabe aonde é essa posição, onde é esse lugar, do que a gente está tratando, realmente fica uma mensagem completamente perdida, voada, a gente se perde, a gente até concorda e sorri com todo mundo para não ficar feio, né? Mas a gente precisa compreender do que é que o Espírito Santo está tratando com a gente. O primeiro ponto é o seguinte, irmãos. No início da mensagem eu disse a vocês que há uma posição espiritual para todo filho de Deus. Há um lugar que nós não podemos abandonar, e obviamente esse lugar é a palavra de Deus. Eclesiastes 10:4 diz que levantando-se contra ti, o espírito governador não deixe o teu lugar, porque a calma desfaz grandes erros. Então escute, Eclesiastes 10:4, há um lugar que o crente deve estar, e você pode enfrentar luta, problema, batalha, e enfrenta, todos nós enfrentamos. Satanás criará situações e circunstâncias para te tirar a princípio deste lugar. Perceba o que eu disse, o diabo não pode tirar você do seu lugar, da palavra de Deus, da presença do Senhor, mas ele cria situações, circunstâncias e até usa pessoas para que você perca a sua cabeça, a sua estrutura e abandone o seu posto, abandone o seu lugar. E a princípio, repito mais uma vez, o lugar do crente é a palavra de Deus. Até aqui, quem entendeu, diga amém. Fala para mim então, William, aqui, qual é o seu lugar? Não estou nem ajudando, qual que é o seu lugar? A palavra, mais uma vez, bem altão, tá? Qual que é o lugar do crente, igreja? A palavra de Deus, é aqui. Então, um dia que alguma coisa acontecer, exteriormente, alguma circunstância, alguma pessoa for usada para te aborrecer, você não pode abandonar a palavra, você tem que ficar nesse lugar, é a palavra de Deus. Isso nós entendemos? Agora vamos dar um passo a mais. Vamos caminhar uma milha extra. Abra sua Bíblia no livro de Judas, no capítulo 1. Pastor, Judas eu não leio, pastor. Calma, querido, calma. Judas aqui não é o traidor. Não é aquele que deu um beijinho em Jesus, não. E esta carta de Judas está no finalzinho da Bíblia. Gente, qual que é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Antes de Apocalipse é Judas. Mas é tão curtinho que só tem um capítulo. Se você passar rápido, você passa nem vê. E eu sei lá, tem minha desconfiança aqui, que tem gente que até Judas, mas tem isso na minha Bíblia? Tem, querido, tem na sua Bíblia Judas aí. Pode procurar. Como só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo de número 6. E mesmo ele tendo deixado esse texto, e pode deixar ele aí, eu acredito que esse texto aí eu coloquei na NVI de propósito. A NVI é a nova versão internacional. Primeiro eu vou ler na que eu uso aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida, ARC. Deixa eu ler como é que está aqui primeiro, depois nós vamos ler naquela versão. Olha só, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele dia. Você sabe que a terça parte dos anjos caíram, Satanás levou consigo a terça parte das estrelas, diz o texto. E é bem comum, é bem aceito entre os teólogos que sim, que estes seriam os espíritos malignos, os demônios.
anjos decaídos, como o próprio Satanás, era Lúcifer, um anjo no céu, portador de luz. Se bem que você não vai achar em toda a Bíblia essa palavra, esse nome Lúcifer. Você acha na Bíblia filha da alva, portador de luz, daí a origem do nome e até o significado do nome Lúcifer. Mas tudo bem, até aqui tudo bem, irmãos? Qual que é o ponto aqui? Estes anjos não guardaram o que a minha versão chama de o seu principado. Eu gosto da NVI aqui, que é a Nova Versão Internacional, porque para mim fica mais claro. E se você, daí onde você está, se você conseguir ler comigo, vamos juntos. E quanto aos anjos que não conservaram o quê? Exato, aqui está escrito na NVI, suas posições de autoridade. Essa frase entrou no meu coração hoje muito forte, irmãos. O que os anjos que caíram não guardaram? Eles não guardaram as suas posições de autoridade. Eles abandonaram o posto. Eles não guardaram o lugar para o qual foram criados por Deus. Simplesmente abandonaram o posto e deixaram as suas posições. Posições essas que o texto chama, afirma, que eram posições de autoridade. Eu entendo que quando você está onde Deus planejou que você estivesse, cumprindo o papel que Deus planejou que você cumprisse, você está em uma posição de autoridade. Vamos de novo? Quando você está no lugar que Deus criou você para estar, vivendo e fazendo o que Deus criou você para fazer, naquele posto que você está ocupando, você está investido de autoridade. Tem gente que quando escuta isso, posição de autoridade, ele pensa já só em um grande Moisés, em uma liderança inquestionável, o que é verdade. É um posto e uma posição de autoridade. Mas eu disse, nós combinamos no início da mensagem, que hoje a gente ia dar um passo a mais, uma milha a mais. Pois eu entendo que existem posições de autoridade que às vezes muitos de nós têm abandonado dentro de casa. Agora é a hora que vocês falam amém. Vamos de novo? Existem posições e lugares que temos abandonado, e eu entendo que são posições de autoridade, que não podem ser abandonadas dentro de casa. Diga amém, irmãos? Isso é importante, isso é sério. Porque ser pai é uma posição de autoridade. Quando se casa e você se torna marido, você está ocupando uma posição de autoridade. Mulher, esposa, uma posição de autoridade. Você é um filho, você tem um lugar, você ocupa uma posição. E quando você está investido no lugar, fazendo o que Deus, vivendo do jeito que Deus planejou que você vivesse dentro desse lugar, chamado filho, honrando pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não é isso, igreja? Honra o teu pai, tua mãe, qual que é a promessa? Para que você viva muito tempo sobre a face da terra. Quer morrer cedo? É só desonrar pai e mãe. É Bíblia, é palavra de Deus. Então quando eu sou um filho, uma filha, e eu abandono o meu posto, o meu lugar, eu estou abandonando uma posição onde, se eu estivesse ocupando de maneira correta, eu teria autoridade. Mas quando eu deixo de honrar a palavra, quando eu ultrapasso os limites da palavra, e não ocupo, ou ocupo esse lugar de qualquer maneira, eu estou abandonando uma
posição de autoridade. Quem está me acompanhando, gente? Diga glória a Deus. Vou tentar ser um pouquinho mais claro usando um outro texto. 2 Crônicas capítulo 20. Vamos correr lá? Vai dar tempo. 2 Crônicas capítulo 20. Vamos ler o versículo primeiro e a gente lembra da história, porque a história eu acredito que a maioria já conheça. É uma batalha que Josafá enfrentou. E aí nós vamos depois direto no ponto. 2 Crônicas capítulo 20. Isso mesmo, 2 Crônicas capítulo 20. Versículo 1, vamos ler o primeiro para a gente lembrar da história. Algumas coisas a gente aprende, são novas, outras a gente lembra, o Espírito Santo nos faz lembrar. Versículo 1 diz assim, 2 Crônicas 20, verso 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, já estão em Azazon Tamá, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou. Para que, igreja? Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Diga amém. O que está acontecendo? Vamos lembrar e a gente resume. Josafá está para enfrentar uma guerra que, humanamente falando, não tem como vencer. O inimigo era muito mais forte, numeroso e poderoso do que ele. Então o recado vem: o inimigo está aí, já estão próximos, são poderosos e vão nos atacar. Josafá teme. Tem gente que teme e faz uma loucura, tira a própria vida. Ele teme e vai buscar o Senhor. Ajunta todo o povo, para todo mundo buscar Deus, põe todo mundo de consagração, todo mundo faz um jejum, e todo mundo começa a buscar o Senhor. Diga amém, igreja? Ótimo até aí. Com todo mundo reunido e em consagração, ele faz uma oração linda, que depois você pode estudar ela completa, ela é comprida, mas a oração é linda. Vamos pegar só o término dela, como é que ele termina a oração, no versículo 12, pula para o 12, ele está orando, como é que ele termina a oração? Ele termina assim: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, falando dos inimigos, o Senhor não vai julgar os inimigos? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Então ele admite a sua fraqueza diante da adversidade. Amém, igreja? Ele diz: olha, em nós, se depender da nossa força, da nossa estrutura, não vai dar. Não vai dar. Ele está dizendo isso para Deus. Nós não temos força não, essa grande multidão aí não vai dar, que vem contra nós. O que mais que ele diz agora? Olha só: e não sabemos nós o que faremos. Outra verdade. Tem gente que pensa que porque é de Deus, porque você tem Jesus no coração, anda com Deus, tem comunhão com Deus, você vai ter resposta todo dia, você sempre vai saber o que fazer. Mentira! E você for sincero comigo aqui nessa tarde, você vai concordar comigo que tem luta que a gente passa, tem coisas que acontecem, levante na nossa vida, que a gente, na hora que acontece, a gente diz: meu Deus, a gente pode não falar, mas a gente pensa assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Você nunca pensou isso? Problema que você passa, meu Deus, e agora? E alguém diz assim para você: e agora? Você diz: não, fica tranquilo, fica na paz. Mas você por dentro diz: meu Deus do céu, o que eu faço? Me ajuda. Então o Josafá está dizendo para Deus: Deus, nós não sabemos o que faremos. A gente não sabe como fazer para resolver esse problema. Porém, como é que termina a oração? Os nossos olhos estão postos em ti. Puxa, diga glória a Deus, irmãos. Que lindo, gente.
Deus, eu não tenho força, o problema é grande, a multidão é grande, é enorme, nós não temos ideia do que faremos, eu não faço a mínima ideia de como agir, de como me comportar diante deste problema, mas uma coisa eu digo para o Senhor: os meus olhos estão postos em Ti, na Tua palavra. Glória a Deus por isso, diga amém. Deus responde uma oração dessa, e no versículo 14, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e diz no versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Por que, igreja? Porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Diga aleluia. Lindo texto, uma história muito famosa. Deus está prometendo, o Espírito de Deus toma conta de um homem lá chamado Jaziel, do Senhor, usa a boca dele e diz: não tenha medo não, essa batalha o Senhor vai batalhar por vocês, essa batalha é de Deus, Deus vai dar vitória, aleluia. E a nossa parte? Olha o versículo de número 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Agora, você pode ler comigo agora? Nesta batalha não tereis que pelejar. O que eu faço? Parai, que mais? Está em pé, que mais? E vede a salvação do Senhor. Para um pouco aí, para nós aqui basta. O Senhor vai lutar por mim. O que eu faço? Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Gosto muito desse texto, gosto demais dessa guerra, dessa batalha. Essa versão também eu acho bacana. Parai, está em pé e vê Deus trabalhar por você. Parece fácil, mas não é. A partir do momento que você entende o que é que o texto está querendo dizer com parar e ficar de pé. Por isso eu vou ler o mesmo versículo na NVI de novo. Vamos tentar? Tem aí na NVI o versículo de número 17. Vai direto no 17, por favor. Na NVI. Olha lá. Vocês podem ler comigo em voz alta esse versículo? Só esse versículo. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Diga amém. Muito bem. O que eu faço então? Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor na sua casa. Tudo bem? O que eu faço, pastor? Quando o assunto é transformar corações, escute, nós não mudamos ninguém, você não muda ninguém. Quem transforma as pessoas? Deus. Quem convence o ser humano do pecado? O Espírito Santo. Mas há algo que nessa guerra dentro de casa nós podemos fazer. E inclusive Deus espera que façamos. O que, pastor? Deus espera que você tome a sua posição. Se é marido, se é casado, por favor, seja marido. A esposa, seja esposa. Se é mãe, seja mãe. Se é pai, eu sou, esses meninos ficam aí tudo, deixa que fulano crie, está lá na escolinha, está lá no centro. Não, você é pai. Você não pode deixar a sua posição de autoridade. Porque Deus não poupou nem os anjos que abandonaram uma posição de autoridade. Por que vai poupar você? Por que vai pegar leve com você? Permitiu que você fosse pai, mãe, casasse, se tornasse um marido, um cabeça de lar, um sacerdote de família. O que ele espera de você agora? Que você assuma a sua posição. Eu não ouvi nenhum amém, irmãos. Amém? O seu posto. E o que eu faço? Assumo o meu posto e aí? No seu posto permaneça firme.
Porque deixa eu te preparar, se você estiver fora da sua posição há muito tempo, não vai ser amanhã que você vai, cheguei da igreja agora quem manda aqui sou eu, você não vai dar rebelião na sua casa, porque eles estão tão acostumados com você fora do posto, que não vai ser assim que você vai conquistar a sua autoridade, você vai precisar reconquistar isso. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Você vai ter que reconquistar isso. E estando no seu posto de autoridade de pai, você vai precisar permanecer nele firme. E muita coisa nessa guerra, e eu estou falando pelo Espírito de Deus, irmão, Deus sabe. Eu sei que tem gente que está aqui, acompanhando a gente em casa, uma verdadeira guerra em casa. Pastor, eu não tenho ideia o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que eu faço para resolver esse problema, pois o Espírito Santo está dizendo. Existe uma posição de autoridade, Deus espera que você ocupe ela. Quando você assume o seu lugar, em Cristo, primeiro, eu já falei, na palavra, primeiro, já falei, mas também posições sociais dentro de casa. Esposa, marido, pai, mãe, se é filho, você precisa respeitar isso. Você precisa trabalhar e agir no lugar que Deus criou para você estar. Respeitar o seu lugar, sua posição. Ali você tem autoridade. Permaneça firme nesse lugar. E você vai ver que só de você assumir esse lugar, que é um lugar de autoridade, o Senhor começa a batalhar por você. Porque você decidiu ser pai desse menino difícil, dessa menina que está dando trabalho. Você decidiu ser mãe dela de verdade. Eu não estou falando ser mãe de... Você decidiu ser mãe. Fala de papel. Não, mora aí, pastor. A gente alimenta, dá comida, arroz, feijão. Mas nem sei onde é que está uma hora dessa aí. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não, gente? Eu estou falando de você... Epa, agora a mãe chegou, o pai chegou. Agora o marido... Existe, as pessoas às vezes podem até estranhar, mas você vai perceber que muitas das suas guerras, Deus vai te ajudar a vencer, Deus vai dar vitória para você, só de você assumir uma posição de autoridade, porque é princípio. Se no cume do monte você estiver no lugar certo, você vai ver que lá embaixo, Deus vai dar a vitória para você. Você entendeu? Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Eu quero orar junto com você. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quem recebe essa palavra, pode aplaudir Jesus, por favor? Para Ele. Aleluia. Vamos orar então. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Pai, nós entramos diante de Ti agora em oração, comigo homens e mulheres, pais, mães, maridos, esposas. Meu Deus, nós temos pessoas aqui que ocupam os mais diversos lugares e posições de autoridade, dentro de casa, em relação à família, em relação ao emprego, em relação ao trabalho, em relação à igreja, em relação ao casamento, à criação de filhos. Meu Deus, nós oramos pelo nosso lar, mas nós precisamos ocupar o nosso posto, nós precisamos assumir uma posição de autoridade, uma posição que o Senhor planejou para nós, que o Senhor criou para nós, que o Senhor espera que ocupemos, ó Deus. Você que é pai, começa a interceder pelo teu filho. Você que é mãe, começa a interceder também pelo filho, pela filha. Começa a colocar diante de Deus agora a vida dele. Oh querido, exerça a sua autoridade agora. Marido, ore pela esposa. Esposa, ore pelo seu marido, pelo seu casamento, pela sua família. Em nome de Jesus, coloque a vida deles diante de Deus. Você que é um filho,
filho agora, e tem enfrentado luta, resistência com o pai, com a mãe, honre ele agora, libere uma bênção sobre a vida dos seus pais, ore por eles, se coloque no lugar que Deus criou para você estar, no lugar de filho que honra pai, de filha que honra a mãe. Este é um lugar de autoridade na sua vida, e se você ocupar esse posto, se você ocupar esse lugar, você verá o livramento de Deus, você verá a mão de Deus lutando em teu favor. Deus vai te ajudar nessa guerra, Deus vai te ajudar nessa luta, Deus vai te ajudar nesse levante, nesse problema familiar. O próprio Deus pelejará por você, se você entender o seu lugar, se você assumir o seu lugar, se você ocupar a sua posição de autoridade. Satanás, você perdeu, Satanás, você perdeu. Eu repreendo agora toda ação do inferno, eu repreendo agora todo espírito do inferno que age no que diz respeito à quebra de autoridade, no que diz respeito à rebelião, a rebeldia. Em nome de Jesus, demônio, eu te repreendo essa rebelião em casa, no lar, na família, dos filhos para com os pais. Demônio que quer tirar as coisas do lugar, que quer tirar as pessoas do lugar certo, da posição certa de autoridade. Eu estou te repreendendo e dizendo: sai, vai embora toda ação do diabo, em nome de Jesus. Diga: sai, sai e sai, em nome de Jesus. Levante a mão para ele. Pai, eu oro por famílias nesse lugar, pais, mães, homens e mulheres que creem no Senhor, que acreditam na tua palavra. Meu Deus, pessoas que abraçaram essa palavra como uma direção, porque estão na guerra. A guerra é iminente, o problema é sério, a adversidade dentro do lar é grande, mas o teu Espírito nos diz: o Senhor quer lutar por você, o Senhor quer batalhar esta batalha. Assuma o seu posto, sua posição de autoridade, permaneça firme e veja o livramento do Senhor. Oh, aleluia! Quem recebe, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, igreja. Aleluia! Oh, glória! Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu creio nessa bênção também, em nome de Jesus, tá? Se você trouxe a sua ajuda, fidelidade, os meus irmãos já estão passando aí, fica à vontade, tá? Pastor, preciso aí do envelope do dízimo de oferta. Enquanto eles passam, o pessoal que está em casa acompanhando a gente, estamos ao vivo, né? Hoje é quarta-feira, e é a primeira quarta-feira do mês de setembro do ano de 2020. E onde quer que você esteja, se esse culto online, ou os cultos, né, que nós temos transmitido aqui na igreja, tem sido bênção para você, não deixe de ajudar a obra de Deus, não deixe de ser resposta das nossas orações. Se tem te alimentado e se tem sido bênção para você, você também pode nos ajudar, enviando a sua oferta através de um depósito, através de uma transferência bancária. Aqui no telão aparecem as contas para os irmãos que estão aqui presentes, mas para você que está acompanhando em casa, na descrição do post tem todas as contas da igreja, os bancos da igreja, e aí você escolha o banco que melhor lhe atenda, faça o seu depósito, a sua transferência online, transferência bancária, e não esqueça de nos enviar o comprovante, a foto do comprovante ou o próprio comprovante, para esse telefone de WhatsApp aqui, ó, que é o 65 que é o DDD, aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, né? E aí vem o telefone do WhatsApp, 99255-2568, de novo, 99255-2568, tá certo? Que Deus abençoe todos os irmãos de casa também, Ele faça crescer, prosperar, mais e mais em nome de Jesus. Pessoal que está aqui na igreja, vamos orar. Pessoal que está em casa, você pode levantar a mão assim, um minutinho.
Pai, nós enviamos uma bênção para aqueles que estão nos acompanhando em casa, ou em qualquer que seja o lugar, aonde quer que essa pessoa esteja, ela é alcançada por essa prece, por esta bênção, no nome de Jesus, e eu declaro todos abençoados. A igreja de Jesus aqui diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso rei, a nossa transmissão. Deus abençoe o pessoal de casa.